Fala galera do TEDAcast, do podcast que mais viraliza no estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais uma entrevista essa que eu tenho fé que vai ser uma entrevista que vai impactar a sua vida. Você, telespectador, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Olha, você ainda que não segue o TEDAcast nas suas redes sociais, vai no Instagram, na barra de pesquisa TEDAcast. Você vai achar o nosso perfil, clica em cima, olha, não fica com vergonha não, vai lá, clica em cima, clica para seguir, pelo amor de Deus, ajuda a gente já tá batendo a meta aí de 120 mil seguidores, 120 mil vidas que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Gente, muito obrigado, você telespectador. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar uma pessoa que está aí pela segunda vez aqui no nosso estúdio, pastor Josué Reis. Pastor Josué, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, é João. uma honra ter o Senhor aqui conosco novamente e saiba que é um prazer estar te entrevistando mais uma vez. Pastor, vamos lá. Eu quero te perguntar a primeira coisa. Como é que foi a sua experiência para chegar aqui no nosso podcast? João, graças a Deus foi uma bênção. Deus usou de misericórdia, chegamos Glória bem. a Deus. E sempre bom estar com você, Uau. estar aqui com o Igor e com todos. Que Deus abençoe. Gente, pastor Josué já é de casa. A gente já chega aqui. O pastor Josué chegou em animação total para entrevistar esse homem de Deus. Eu sei que hoje ele tem uma palavra, ele tem várias palavras aqui para entregar, que eu sei que vai impactar a sua vida, viu? Ó, fica ligadinho em cada palavra, cada frase, cada coisa que o pastor Josué irá deixar aqui, porque é uma oportunidade grande de ouvir o pastor Josué aqui no nosso podcast, ministrando a palavra de Deus. É uma ministração, né, pastor? A gente pode falar que é uma ministração. É verdade. Pastor Josué, eu quero ir para a primeira pergunta e iniciar esse podcast com a primeira vertente. Eu quero falar de feridas. Existem pessoas que são feridas. Existem pessoas que Deus permite ela se ferir. Mas, ao mesmo tempo que Deus ele permite ela se ferir, Deus permite que a ferida que alguém causou nessa pessoa sirva de cura para uma outra vida. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? João, ótima pergunta. A Bíblia fala de várias pessoas que foram feridas ao longo da história. Mas existe uma mulher no Novo Testamento que essa mulher foi ferida, mas ela depois virou cura. Ela foi ferida, mas logo após ela virou cura. Uau, ela foi ferida e logo após virou cura. Uau, Sabe já quem é essa começou mulher? bem. Essa mulher é a mulher samaritana. Sim. Quando Jesus encontrou com ela ao meio-dia. Ela ia ao poço ao meio-dia, porque o meio-dia é um horário que ninguém vai tirar água. Eita. Por que, pastor, esse horário? Esse horário de meio-dia ninguém vai tirar água, assim, um exemplo. É um horário que as pessoas estão ocupadas com seus afazeres de casa. Ela ia meio-dia, porque ela sabia que não tinha ninguém no poço. Mas teve um dia que ela foi no poço e ela encontrou com alguém. E o nome desse alguém é Jesus. Uau. Jesus olhou para ela e falou: me dá-me um pouco da sua água. Ela não sabia que Jesus estava pedindo uma água, mas na verdade Jesus queria curar a dor que havia nela. Tá, pastor, peraí. Então quer dizer, o senhor está falando que ela estava no posto e ela estava diante de Cristo, o Salvador, e ela não sabia quem era a pessoa de Cristo? Ela não sabia. Uau. E Cristo vai se manifestar a ela. E Jesus vai se manifestar de uma forma poderosa. Jesus vai revelar a vida daquela mulher. Jesus, depois de uma longa conversa com ela, Jesus vai dizer: tiveste 5 maridos, e agora o que tem não é seu. Uau, rapaz. Jesus está revelando... Isso é muito forte. Jesus está revelando por que ela foi no poço, e Jesus está revelando a ferida que ela carregava. De repente, ela vai reconhecer que Jesus é profeta. Jesus vai curar a ferida daquela mulher. E sabe o que o texto vai dizer? Que depois daquela conversa, ela vai sair anunciando para todos de Samaria que Jesus Cristo é aquele que haveria de vir. Pastor, e tem um porém que samaritano não falava com judeu. Então quer dizer que para Jesus realizar um milagre na minha vida, ele vai contra as regras? Contra a mão do mundo, melhor dizendo? Jesus quebrou um protocolo. Porque o samaritano não comunica com o judeu. E nem o judeu, muito menos com o samaritano. Mas Jesus não é apenas um judeu comum.
Ele não é um homem comum. Eita! Ele é o homem que tem um nome acima de todos os nomes. Uau! E quando ele falou com a samaritana, depois que Jesus falou com ela, o texto bíblico diz que ela saiu em Samaria espalhando e pregando as coisas que Jesus tinha feito na vida dela. Ela virou pregadora, porque Jesus é aquele que cura o doente e faz o doente curar outras pessoas. Uau! Então quer dizer que Jesus é aquele que cura o doente e faz o doente curar outras pessoas. Então a primeira chave dessa entrevista é essa. O senhor pode repetir novamente essa frase? Jesus é aquele que cura o doente e faz o doente curar outras pessoas. Telespectador, tá aí a primeira chave dessa entrevista. Toma posse, porque é só uma vez que tem, né? Pastor, vamos para cima. Pastor, a segunda pergunta é o seguinte. Tem uma frase que muitos pregadores aí dizem, eu não quero matar nenhum pregador, claramente, eu tenho como conhecimento como uma frase de efeito. Sim. Jesus te viu aonde um homem não viu. É uma frase que muitas pessoas repetem ela, né? E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre isso. O senhor tem alguma coisa dentro da Bíblia para falar sobre isso? João, isso é uma verdade. Porque um dia, um chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, queria saber quem era Jesus. E quando ele ouviu falar que Jesus estava entrando na sua cidade, ele falou, eu sou de baixa estatura. E outra, um publicano, se ele entrasse numa casa que só tinha judeu, os judeus se reuniam e colocavam ele para fora. Terrível. Então tem dois problemas aqui. Ele é de pequena estatura e segundo, que os judeus não gostam de publicano. Dá mais chefe dos publicanos, que são cobradores de impostos. Sim. Ele falou, se eu não posso chegar perto e sou de baixa estatura, vou subir numa figueira brava. Só que quando ele subiu para ver Jesus, o texto bíblico diz que Jesus foi até Zaqueu. Antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Jesus já tinha visto ele. Porque antes que alguém te vê, o céu te viu primeiro. E Jesus vai dizer, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Isso é uma vertente muito forte, pastor. Isso é muito poderoso, muito poderoso. E tem algo aqui, porque Jesus não apenas viu Zaqueu, Jesus queria uma comunhão mais profunda com Zaqueu. Então o senhor está dizendo que Jesus ele não queria apenas ver a pessoa de Zaqueu. Ele não apenas viu Zaqueu. Ele estava querendo estabelecer uma comunhão com Zaqueu. Uma comunhão, um relacionamento. Perfeito. E quando a gente fala de relacionamento, pastor, eu acho que a gente até falou na nossa última entrevista, que foi o senhor que fez, que relacionamento tem que ter constância. Correto. Relacionamento tem que ser algo que tem que ter constância. Porque se num relacionamento não tiver constância, não tem relacionamento. Se num relacionamento que é contido aí por duas pessoas, vamos dizer assim, um relacionamento padrão nos dias atuais, ele é contido por duas pessoas, né? E se essas duas pessoas não manter a sua constância um com o outro, não tem comunhão, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Não ter constância é algo que pode afetar um relacionamento hoje em dia. E a gente pode jogar isso, pastor, para o mundo espiritual. A gente pode jogar isso sim para o mundo espiritual, porque a gente com Deus, nós temos o quê? Um relacionamento. E se a gente não ter constância nesse relacionamento, nós não podemos ter Deus perto da gente. Isso é uma verdade, né? Então a gente pode... Eu vou te fazer uma outra pergunta então em cima disso aqui. Pastor, relacionamento sem constância dá em quê? Relacionamento sem constância gera inconfiança. Eita! Existem pessoas que essa vai ser forte, falta de constância estão gerando desconfiança. Tem gente que não acredita mais no que Deus tem para fazer. É uma verdade. Porque a falta de constância gera desconfiança. E é então interessante, João Vitor, que a pessoa inconstante, o céu não se comunica com o inconstante. Porque inconstante confunde vozes humanas com voz divina. O inconstante é o homem que está falando. Ele acha que é Deus. Um constante não. Ele sabe
qual é a voz de Deus e ele sabe qual é a voz humana. A voz humana. Então, a inconstância, ela gera desconfiança, mas na contramão, a constância, ela gera resposta de Deus. Uau. Toda pessoa que tem constância no ministério, no relacionamento, ela gera resposta para si. Porque a constância gera confiança. A constância gera confiança. E a O senhor entrou num ponto inconstância muito forte gera hoje. desconfiança. E a inconstância gera desconfiança. O senhor entrou num tema que agora, pastor, que é um tema que é poderoso, cara. Poderoso. E é o que falta hoje em dia em muitos relacionamentos, que o senhor deixou bem aí, bem deixado, bem fortemente falado, que a inconstância gera a desconfiança. O telespectador tá aí a segunda chave da nossa entrevista. Pastor, eu posso falar que é verdade, que eu não preciso provar para ninguém quem eu realmente sou? Muito forte. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele pregou para os seus discípulos. E Jesus, ele nunca precisou provar quem ele era. Uau. Porque as atitudes de Jesus revelavam quem ele era. Tá. Jesus não precisou provar quem ele realmente era, porque as suas atitudes falavam por ele. E isso é tão verdade que um PhD, um mestre, PhD, pastor. Um Uau, mestre. Uau. foi encontrar com Jesus chamado Nicodemos. E sabe o que ele falou com Jesus? Ele foi encontrar com Jesus cheio de elogios. Ele chegou até Jesus e falou assim: tu és profeta, porque ninguém opera as obras que você opera. As atitudes de Jesus revelou para Nicodemos quem Jesus era. Aí Jesus não comeu bola com o elogio de Nicodemos e falou assim: você já nasceu de novo? Nicodemos, como ele era PhD, formado, inteligente, e ele tinha a resposta na ponta da língua, olhou para Jesus e falou: como pode o homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Uau, pastor. Uau. Só que esse nascimento que Jesus está dizendo aqui não é de baixo, é de cima. Eita, que revelação. Então o nascimento que Jesus está expressando para Nicodemos não é um relacionamento que vem de baixo, relacionamento que vem de cima. De cima. Pastor, e o que seria esse renascimento, esse nascimento que vem de cima? Pastor, existe uma frase muito legal que você já ouviu, as pessoas que estão assistindo esse podcast já ouviu, que é: o céu é o limite. Toda a igreja você ouve isso. Mas eu vim reformular essa frase. Uau, eita. O céu não é o limite, Tá é vendo? apenas o começo. Passou da onde que o senhor tirou isso? Para alguns, o céu é o limite. Para outros, é só o começo. Tá. Esse nascimento aqui é o nascimento eterno. A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, seremos transformados. Haverá uma transformação. E só vai passar por essa transformação quem nasceu de novo. E, aliás, o homem só morre uma vez, mas nasce duas vezes. Vou te explicar. Uau, essa é nova, hein? O homem normal, ele vai morrer uma vez. Nasceu uma vez e vai morrer uma vez. O homem sobrenatural não. Ele nasceu uma vez. Ele vai morrer uma vez, perdão. Mas nasceu duas vezes. Aonde? O primeiro nascimento vem do ventre da mãe. O segundo nascimento, o batismo. Uau, Você isso é forte. vai morrer uma vez, mas nasceu duas vezes. Nasceu do ventre e nasceu da água e do Espírito. Quando Jesus falou para Nicodemos sobre o novo nascimento, Jesus está falando nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Que é o segundo nascimento. Uau, isso é muito poderoso. Essa para mim foi nova, porque eu nunca tinha visto alguém, ou até mesmo ouvido alguém falar algo assim. O homem, ele nasce duas vezes, mas só vai morrer uma vez. Caramba! Da onde que o senhor tirou isso, pastor? Pastor, isso é Bíblia, porque Jesus falou para Nicodemos: já nasceu de novo?
segundo nascimento. Ele até morreu. Mas Jesus falou, já nasceu de novo? Nasceu da água e do Espírito. Porque nós que encontramos com Jesus, nascemos duas vezes. Você nasceu do ventre da sua mãe e nasceu da água e nasceu do Espírito. Eu nasci do ventre da minha mãe e nasci da água e do Espírito. Que é o segundo nascimento. Que é o nascimento que Jesus está falando com Nicodemos. Uau! E qual que foi a resposta de Nicodemos mesmo para Jesus? Jesus, ele elaborou algo muito forte nesse mesmo diálogo com Nicodemos, dizendo, Nicodemos, o vento assopra para onde quer e ninguém ouve a sua voz. Espera, uau, calma aí. O vento assopra para onde quer. E ninguém ouve a sua voz. O que Jesus está querendo expressar para Nicodemos com essa frase, pastor? Pastor, o vento você sabe que está passando. Você não vê, Já peguei. mas sente. Já peguei. Você não ouve o vento passando por você, mas você está sentindo a brisa dele. Jesus é assim. Uau! Em Lucas 24, 2 discípulos estão indo para o caminho de Emaús. E eles estão indo tristes para o caminho de Emaús porque Jesus estava morto no pensamento deles. No pensamento deles. Só que Jesus se revelou como peregrino e o texto bíblico diz que os seus olhos estavam como que fechados. E eles não conseguiam ver que era Jesus. Então entenda isso. Jesus está, mas eles não vê. Porque sinal de você não ver não significa que Jesus não está. O vento. Uau. O Isso vento é muito forte. passou, mas você não vê. Jesus é assim. Ele passa, mas você não vê. Você sente. Jesus está aqui. Eu não tô vendo ele, mas estou sentindo a presença dele. Já entendi. É isso. Você não Pronto. vê, não significa que Jesus não está. Pastor, isso dá um corte poderoso. Você não vê Jesus, isso não significa que Jesus não está. Mesmo não vendo, eu estou sentindo a graça, a presença dele aqui comigo. Uau. Com uau. certeza. Isso é muito forte. O que você diria para uma pessoa, pastor, que não vê Jesus e nem sente ele? Pastor, Ó, só te interrompendo. Isso aqui vai trazer uma polêmica muito forte, tá? Tem gente que tá dentro da igreja, não vê Jesus e não sente a presença dele. O que você diria para essa pessoa, pastor? falta de relacionamento. Uau, a gente voltou lá atrás agora. Uau. Pastor, porque você só vai ter um relacionamento saudável. Você só vai ter um relacionamento saudável se você tiver um relacionamento ativo, ou seja, Tá aí uma vertente. um relacionamento Tá aí. é uma via de mão dupla. Se você não se relacionar, você não vai ter resposta. Existem pessoas que estão dentro da igreja, no banco da igreja, que ceiam, que oram, que fazem campanha, que vão para congressos, que vão para conferências, mas não sente a presença de Deus por falta de relacionamento. Porque o céu reage. O céu está esperando a sua ação para reagir. E existem pessoas que não sentem a presença de Deus por falta de ação. Uau. E tem um ditado que diz que esse ditado ele é muito verdade. Toda ação tem a sua reação. Então quer dizer que se eu fizer algo pro céu hoje, ele vai reagir em cima daquele algo que eu fiz? Com é certeza. isso? Com certeza. Uau. Pastor, e Deus não usa pessoas, Deus não escolhe pessoas para usar. Deus não escolhe pessoas para usar. Deus não joga fora os imperfeitos. Eu ia entrar nesse ponto aqui agora. Sabe por quê, pastor? Porque Deus ele é especialista em pegar aquele que está caído, prostrado, jogado, abandonado, o famoso imperfeito, e levantar ele como perfeito para pregar a palavra de Deus. Deus ele é especialista em fazer isso. Pastor, Deus não usa os perfeitos. Deus transforma os quebrados. Uau. Sabe onde isso?
Pedro. Pedro negou 3 Meu vezes. E depois que Pedro negou 3 vezes, João 21 diz que Jesus vai encontrar com Pedro na praia depois da negação. Jesus poderia, eu converso isso todos os dias com a minha esposa, sobre isso que Jesus fez com Pedro. Porque Jesus poderia chegar colocando o dedo na cara de Pedro, dizendo: você se diz meu amigo, mas você me traiu 3 mas vezes. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Porque Jesus não usa os perfeitos. Uau. Jesus transforma os quebrados. Quando Jesus encontrou com Pedro, Jesus restaurou a Pedro. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Amo. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Porque mesmo depois da negação, Jesus deu uma segunda oportunidade para Pedro. E tem um porém, pastor. O que mais me surpreende nessa frase, nessa parábola, nessa história, é que Jesus ele entrega uma responsabilidade muito grande para Pedro. E qual é a responsabilidade que Cristo está entregando para Pedro agora? Apacentar as suas ovelhas. Pastor, o que o senhor diria sobre uma pessoa que Jesus entrega uma responsabilidade para ele, mas essa pessoa acha que ela está despreparada? O senhor está entendendo o que eu estou falando, né? Jesus hoje entrega uma responsabilidade para essa pessoa, mas na mente da pessoa ela fala: rapaz, eu estou despreparado, eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu tenho que me preparar. Pastor, isso é muito forte, porque na Bíblia, Deus sempre usou aqueles que parecem ser menores e despreparados. Davi não tinha cara de rei, mas virou rei de Israel. Eliseu não tinha cara de ser sucessor de Elias, até porque ele era calvo, baixo, sem cara de profeta. Na contramão, Elias era um profeta completo. Então Deus sempre pegou os menores, trabalhou nos menores e tornou ele maior ou maiores. Isso é Bíblia. Eliseu não tinha cara de profeta, não tinha jeito de profeta, não tinha movimento de profeta. Ele não era profeta. Mas foi Eliseu que Deus separou para ser o sucessor de Elias. E ele se tornou o segundo maior profeta. Pastor, eu ouvi muito pregador pregando, e a frase a palavra que ele pregava, né, melhor dizendo, era assim: eu não tenho postura de profeta, não ando como profeta, não tenho roupa de profeta, não tenho aparência de profeta, eu não tenho capacitação para ser profeta, e nem muito menos estrutura e caráter para ser profeta. Mas Deus me levantou para ser profeta. Isso me chama atenção porque, mesmo ele não tendo qualidades de profeta, Deus usa ele como profeta. Pastor, como que isso é possível? Isso é verdade, porque Deus usa os que são, mas também Deus usa os que não são. Ah, uau! Deus usa os que são, mas também Deus usa os que não são. Existem pessoas que não tinham capacidade de pregar, de cantar, mas Deus deu graça, deu sabedoria, deu unção. Isso é tão verdade que quando Deus chamou Gideão, Gideão falou assim: não posso ser eu. E essa história é muito forte. Gostei agora que você puxou um gancho sobre o Gideão. Ele falou: não posso ser eu, porque eu sou o menor na casa do meu pai. Só que Gideão não sabia que Deus é especialista em usar os menores. Na casa de Jacó, Deus levantou José. Na casa de Jessé, Deus levantou Davi. Jeremias falou: Senhor, eu não posso porque eu sou apenas uma criança. Aí Deus falou para Jeremias: não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar você irá. Jesus nasceu de uma manjedoura. Mas foi esse que nasceu de uma manjedoura que abriu a porta da salvação para nós entrarmos. Tá aí. Uau. Os menores, na Bíblia, são eles que Deus levantou para fazer a diferença. E Deus ele é especialista em pegar o menor da casa e transformar o menor em grande. Quanto menos desonra ele tem, mais honra ele terá no futuro.
Esse é algo que eu aprendi, pastor. Não com o homem, mas com Deus e com a palavra. E isso é forte. Deus não procura grande. Deus procura pequeno para tornar o pequeno grande. E Deus não está procurando talento, né, pastor? Deus não procura talento. Deus não procura talento. Deus procura um coração sincero. Você vê que Davi pecou tanto, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que fez Deus ver algo de especial em Davi, para Davi ser o segundo o coração de Deus? Pastor, vamos entrar num diálogo aqui agora forte sobre Davi? Sim. Pastor, o que Deus viu em Davi para fazer de Davi o segundo coração de Deus? Porque para ter o segundo coração de Deus, tem que se igualar a Deus, pastor. Tem que ser humilde, tem que ter perseverança, tem que persistir, tem que ser uma pessoa que seja referência. Vamos falar assim, resumidamente. Para ser o segundo coração de Deus, tem que ser uma pessoa que se iguala a Deus. Assim, em questão de, não de aparência, mas sim de caráter, maturidade, né? Nesses quesitos assim. O que Deus viu na pessoa de Davi para transformar Davi no segundo coração dele? João, pergunta interessante. Sabe qual era o diferencial de Davi? Davi era grato. Se você desse um copo de água para Davi, ele ia falar obrigado. Ele falava obrigado, lembrava do seu rosto e depois de algum tempo ele te recompensava. Vamos lá? Quando Absalão quis tomar o trono do pai, a Bíblia diz que Davi fugiu para o deserto. Sim. Sabe quem recebeu Davi no deserto? Um senhor chamado Barzilai. Barzilai. Isso aqui é muito forte. Barzilai fez uma mesa para Davi no deserto. Para Davi e seus homens. Levou cama, levou pão, levou água, levou mantimento. Quando Absalão, saiu do trono, Davi voltou para honrar Barzilai. Quando Absalão saiu do trono, Davi voltou para honrar Barzilai. Correto. Sim, Davi lembrou perfeito. de Barzilai. Davi Porque lembrou de Barzilai. Davi tinha um coração grato. Uau. Então, esse foi um motivo, vamos dizer que foi o motivo principal para Deus transformar Davi no seu segundo coração. Porque Davi tinha um coração grato. Um coração grato. E um coração grato agrada a Deus. Uau. Estamos vivendo em um mundo de muita ingratidão. Correto. Forte, hein? Então, quem tem gratidão, agrada o coração de Deus. Pastor, a ingratidão hoje tem sido algo que tem persistido muito na vida de pessoas. Vamos puxar um gancho agora sobre ingratidão. O que você diria, aconselharia para essa geração ingrata, essa geração que não agradece a Deus, essa geração que só tem Deus como, Deus vai me dar, pronto, acabou, nem um obrigado eu preciso dar para Deus. O que você diria para essa pessoa, essa geração? Pastor, isso é muito forte. Teve um ingrato que andou com Jesus. Judas. Conheço. Judas Iscariote. Uau. Isso aqui vai dar corte. Vai. Prepara aí, hein, Caleb, que isso aqui vai dar um corte forte. E qual era a diferença de Judas para Pedro? Judas traiu e Pedro negou. Qual foi a diferença do Judas para o Pedro? Sabe qual foi a diferença? Que Judas teve remorso. Uau, e Pedro não. E Pedro teve arrependimento. Eita. Judas ficou, vamos dizer que Judas ficou com raiva. Judas, quando viu o que ele fez, ele ficou com remorso. E Pedro teve arrependimento. O remorso é apenas uma resposta da traição que ele fez com Jesus. O arrependimento, não. O arrependimento Pedro teve. Se Judas se arrependesse, Jesus recebia Judas da mesma forma que recebeu Pedro que negou. Só que o ego de Judas falou mais alto. Só que o arrependimento te leva para perto de Jesus. E o remorso te leva para longe de Jesus. Uau. O arrependimento te dá vida e o remorso te dá morte. Uau. Tem gente que não carrega arrependimento, carrega remorso. É por isso que tem muita gente ferida hoje.
não carrega o arrependimento, carrega remorso. E o coração é coração de pedra. Deus tem que martelar muitos corações de pedras aí, pastor. Muitos. Verdade. E esse Muitos. mesmo Pedro, pastor, passou por 2 arrependimentos. Passou por 2 transformações. A primeira transformação que o Pedro passou foi em João 21. A segunda foi em Lucas 5. Ou eu posso inverter. A primeira foi em Lucas 5 e a segunda foi em João 21. Sim. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Pedro veio de uma noite que nada apanhou, correto? Correto. Jesus falou assim, Pedro, volta ao mar alto. Pedro falou, Senhor, pesquei a noite toda e nada apanhei. E nada apanhei. Mas segundo a sua palavra, lançarei a rede. Ou seja, ele está dizendo, responsabilidade é sua, hein? Meu barco é bom, minha rede é boa, meus pescadores são dos melhores, você está mandando eu voltar? Então, segundo a sua palavra, volta, Pedro. Quando Pedro volta, ele lança a rede. O texto bíblico diz que foi tanto peixe que se rompiam a rede. Há um mistério aqui nesse se rompeu, daqui a pouco eu falo. Só que vamos falar do arrependimento de Pedro, da primeira restauração de Pedro. Quando ele viu que as redes se rompeu, ele veio correndo, se dobrou aos pés de Jesus e falou assim, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Quando Jesus viu o arrependimento de Pedro, aquela primeira restauração de Pedro, Jesus olhou para Pedro e falou bem assim, a partir de hoje, tu és pescador de homem. Dessa aí eu lembro. João, existe uma diferença aqui. Por que Jesus falou para Pedro és pescador de homem? Pedro subiu um degrau a mais. Ele apenas pescava peixe. Mas agora ele não vai pescar mais peixe, vai pescar homem. Por quê? Jesus está dizendo. Porque não é mais de peixe, é de homem. Porque o pescador de peixe mata. E o pescador de homem dá vida. Tô entendendo. A partir de hoje você não vai matar mais. A partir de hoje você vai dar vida. O pescador de peixe mata. O pescador de homem dá vida. Eu fico impressionado que o senhor tira cada revelação diante de textos que a gente pensa assim, a gente se limita muito dentro da Bíblia. A gente fala, não, é isso aqui, é essa revelação, pronto, acabou. João, e tem outro rolo aqui. Meu Deus! Porque Lucas 5:6 diz que as redes se romperam. Existem 2 pescas na Bíblia. Uau. A primeira pesca é de Lucas 5. A segunda pesca é de João 21. Vamos lá? Só que as redes de Lucas 5 se rompeu. E as redes de João 21, verso 10 e 11, não se rompeu. A rede de João 21 não se rompeu. A de Lucas 5 se rompeu. E por que a rede de Lucas 5 se rompeu e a de João 21 não? Por quê? Porque a rede de João 21 foi depois da cruz. A rede de Lucas 5 Uau. foi antes da cruz. Se a sua rede não tiver na cruz, a rede vai se romper. É por isso que você vê Meu Deus. casamento se rompendo, filhos se rompendo, Toma, isso é Bíblia. ministério se rompendo. Isso é Bíblia. Porque se não tiver na cruz, as redes se rompem. Isso, pastor, ó, eu tenho que bater palma pra você, porque isso é Bíblia, isso Maravilha. é palavra. Isso é palavra. Se a tua rede não tiver na cruz, vai quebrar. Ela vai se romper. Ela vai se romper. E é interessante, pastor, que a cruz, ela é tão fenomenal. Escuta isso. Tem um Pedro antes da cruz. E tem outro Pedro depois da cruz. Rapaz, essa é nova. Essa é nova. Eu quero ouvir ela. O Pedro antes da cruz foi o que cortou a orelha de Malco. Foi o Pedro que andava com a espada na bainha. Era o Pedro que, quando foram prender Jesus, ele tentou puxar a espada. Jesus falou, guarda a espada, Pedro. Se eu precisasse, eu pedia ao Pai que milhares de anjos para guerrear ao meu favor. O Pedro antes da cruz era o Pedro explosivo. Sabe quem é o Pedro depois da cruz? Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu, olharam para eles e falaram, está embriagados. Pedro levantou e falou, varões, isso aqui não é vinho. Não é nada que vocês estão pensando. Foi o que Joel falou. O profeta Joel falou. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Uau! O Pedro depois da cruz foi o Pedro que passava e a sombra curava. O Pedro antes da cruz era o Pedro da espada. O Pedro depois da cruz era o Pedro que duvidava. O Pedro depois da cruz era o Pedro que acreditava. O Pedro antes da cruz era o Pedro que afundou. Mas o Pedro depois da cruz foi o Pedro que foi lá em Jope e ressuscitou a Dorcas. Porque todos que encontram com a cruz nunca mais é a mesma pessoa. Eu vou te falar que a cruz ainda transforma. A cruz transforma. A cruz transforma. Ah, por que a cruz transformou a vida de Pedro? Por que não vai transformar a minha vida, a sua vida ou a vida de quem está nos assistindo? Pedro foi transformado pela cruz. É interessante, João, a gente falando de transformação, existem várias transformações na Bíblia Sagrada. E uma dessas transformações que existe na Bíblia foi a do próprio Zaqueu. Porque antes de encontrar com Jesus, a fama de Zaqueu era uma fama de ladrão. Aí Jesus entrou na casa dele e falou assim: Zaqueu, hoje veio a salvação a essa casa. Quando ele se chocou com a salvação, ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se eu tenho defraudado algo de alguém, traga ele aqui, que eu vou devolver quadruplicado. Isso é muito poderoso. Aí Jesus olhou e falou bem assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos se encontraram com Jesus, foram transformados pelo poder transformador de Jesus. Uau! Jesus transforma, a cruz transforma, a palavra de Deus transforma. Tá aí uma outra chave da nossa entrevista. Eu gosto, pastor, de entrevistar o senhor. A gente faz uma pergunta pro senhor já joga 5, 10 cortes dentro da pergunta. E ó, eu tenho que bater palma porque isso aqui não é qualquer um que faz não, cara. Isso é muito forte, poderoso. Tá de parabéns, pastor. Que aplicação. Pastor, vamos lá para a próxima pergunta? Maravilha. Essa pergunta aqui é de... Pá, a espada come, viu? Tem gente que só quer bênção. Tem gente que só quer vitória. Mas tem gente que quer compromisso com Deus, compromisso com os céus. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Pessoa que quer vitória, pessoa que quer bênção, com a pessoa que quer compromisso e responsabilidade com Deus. Muito boa essa pergunta. Estamos vivendo um evangelho de muito interesse, mas pouco comprometimento. Pastor, hoje em dia, as pessoas estão fazendo de tudo para conquistar carro, conquistar casa, mas não estão se importando com a vida, suas vidas com Jesus. Existem pessoas que estão se importando com tudo, menos com a sua vida com Jesus. Esse evangelho de pouco comprometimento e muito entretenimento está estragando essa geração. Evangelho de pouco comprometimento e muito entretenimento. Precisamos voltar ao evangelho de muito comprometimento e pouco entretenimento. As pessoas estão sendo carregadas pelo entretenimento. E o entretenimento é passageiro, enganoso, vicioso e passa. Comprometimento não. É duradouro, é longânimo e tem resposta. Então, para você que está ouvindo esse podcast, pouco entretenimento e muito comprometimento. Pouco entretenimento e muito comprometimento. Uau, que chave, hein? Muito forte. Pastor, e sobre pessoas que estão indo para a igreja apenas para criticar quem está pregando? Ou para criticar o irmão que está do lado? Pastor, os críticos sempre terão. Os haters. Os críticos. Sim. Uma pessoa que só serve para criticar.
existe aquelas pessoas que só vão para a igreja só para ver o erro de alguém, a falha de alguém, para ver se alguém vai cantar mal, se alguém vai pregar mal. Sendo que essas pessoas estão enganando a si próprio. Essas pessoas estão se enganando a si próprio. Pessoas que vão para a igreja apenas para dar nota para quem canta, dar nota para quem prega. Até porque, pastor, Deus não quer saber do tom que você canta. Eita. Se Eita. é em Lá maior, Uau. se é em Si menor, se é em Ré, se é em Dó. Deus não quer saber qual é o tipo da sua mensagem. Se é mensagem expositiva, se é mensagem textual, se é mensagem temática. Deus quer saber se você tem compromisso com Ele. Existem pessoas que sabem, no mínimo, 2 nomes da Bíblia. No mínimo. Mas tem uma vida santa com Deus. Uau. Tem uma vida de oração. Existem senhoras que não sabem ler, mas quando coloca o joelho no chão, o céu treme, o céu responde, o inferno treme. Porque são pessoas que são conhecidas no inferno, conhecidas no céu e têm créditos com Deus. Uau. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Pastor, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente finalizar a nossa entrevista. A gente já está encaminhando para o final. E essa pergunta, ela vai de Bíblia. Essa pergunta, ela vai de Bíblia. Pastor, quando Deus promete, Ele cumpre. E quando essa promessa demora para se cumprir? Pastor, eu posso responder de duas? Pode, fica à vontade. De duas vezes? O tempo é seu. Às vezes precisamos esperar a última palavra chegar. O senhor vai entender. Existe uma diferença entre Marta e Maria e os discípulos de Dorca, os órfãos e as viúvas, Atos capítulo 9. Quando Dorcas morreu, pastor, em Atos capítulo 9, os órfãos e as viúvas pegaram o corpo de Dorca, lavaram e depositaram em um quarto alto. Porque sabia que Pedro estava em uma cidade muito perto, chamada Lida. Correto. E eles falaram assim, não, enquanto Pedro não chega para orar por Dorcas, a gente não vai enterrar Dorcas. Já Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, enterraram Lázaro. Os discípulos de Dorcas Tô entendendo. não enterraram Dorcas. Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, enterraram Lázaro. E mais interessante que Lázaro era amigo de Jesus. Enterraram Lázaro. Porque tem gente que qualquer coisa já está enterrando ministério, família, casamento. Existem pessoas que qualquer coisa enterra quem prega, enterra quem canta, mas ainda tem discípulos como os órfãos e as viúvas de Dorca, que está dizendo, enquanto a última palavra não chega, não iremos enterrar. Uau! Marta e Maria era irmã de Lázaro, mas enterraram a Lázaro. Dorcas só tinha órfãos e viúvas que ela cuidava, mas não enterraram Dorcas. Uau. Porque existem pessoas que têm fé e acreditam que enquanto a última palavra não chega, não haverá enterro. Tá aí. A última chave dessa entrevista é muito forte, tá? Muito e a forte. segunda é Salmos 91, verso 1, 2 e 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista está dizendo no verso 1 de alguém que habita no esconderijo de Deus. No verso 2, Deus é apresentado em 4 formas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E a 4ª forma é, e nele confiarei. Porque enquanto você está habitando no esconderijo do Altíssimo, o seu único dever é confiar. Uau! Se não chegou, confia, porque vai chegar. Se não chegou, confia porque vai chegar. Se não aconteceu,
confia, porque vai acontecer. Deus abençoe. Deus em Cristo abençoe. Pastor, muito obrigado. Um prazer, João. É sempre uma honra poder entrevistar o senhor. O senhor que é um exímio pregador da palavra. Maravilha. E cada entrevista que eu te entrevisto, rapaz, é muito conhecimento que eu adquiro, cara. É algo sobrenatural. Amém. Pastor, Deus abençoe. Você, telespectador do TendaCast, eu quero te agradecer pela sua audiência e te dizer para você ficar por dentro de todas as informações que nós estamos deixando no nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram, pesquise TendaCast, clique no botão de seguir, fique por dentro de tudo, viu? Deus em Cristo lhe abençoe.